vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino, e sou professor de filosofia de vocês. E hoje não vai ser propriamente uma aula, é muito mais explicações a respeito de uma atividade que eu vou passar para vocês. E essa atividade ela é bem difícil, né? Eu devo logo admitir, devo logo alertá-los. É a atividade mais difícil que eu já passei para vocês até agora. Mas se eu estou passando, é porque eu confio que vocês são aptos a fazerem essa atividade. Ela está no livro de vocês, entre as páginas 57 e 58. Continua tratando a respeito dos temas que a gente já tratou, né, nesse bimestre, né? Iniciando agora o segundo bimestre do semestre, a gente vai continuar tratando de filosofia da ciência e filosofia da arte, com dois autores. Aliás, os dois autores são contemporâneos, só que um é mais recente que o outro. Gaston Bachelard, que é um autor francês, e Nietzsche, que é um autor alemão, né? Ambos contemporâneos. E Bachelard trata da filosofia da ciência e Nietzsche trata da filosofia da arte. Pois muito bem. Já na faculdade, eu tive uma professora durante o semestre inteiro, ou seja, 6 meses, que ela só nos ensinou a ler, né? A gente chega na faculdade achando que sabe ler, e aí quando chega lá a gente descobre que nem ler a gente sabe. Por alguma razão, essa professora gostava muito de mim, e eu, como sou um egoísta sentimental, também gostava dela de volta, né? Saudades da saudosa professora Joana d'Arc. Enfim, o nome da disciplina se chamava Metodologia de Estudo do Texto Filosófico, ou seja, só nos ensinar como é que lia um texto filosófico. A gente acha que sabe tudo, né? E aí, quando a gente mete as caras no livro, a gente vê que a gente não sabe tanto assim. Então, o que ela dizia? Não tenha medo ou preguiça, né, de trabalhar. Ela dizia que ler era quase um trabalho braçal. Então ela dizia que você tinha que ler, reler, quantas vezes fossem necessárias para entender o texto. E é difícil, porque é um texto diferenciado, não é um texto comum, né? Não é um texto de propaganda. É um texto de filosofia, que se pretende ser rigoroso, articulado, conceitual, sistemático. Então é muito difícil você entender. E normalmente, né, o autor que escreveu aquele texto, ali ele está pondo a sua filosofia, que às vezes demorou a vida inteira para desenvolver. E aí você, aluno do ensino médio, quer ler uma primeira vez e já entender? Claro que não, né? Claro que não. Você tem que ser humilde a esse ponto de saber que você não vai entender da primeira vez. Então, ela dizia, não tenham medo. Então, é trabalho braçal. Então, leiam uma primeira vez, aí rabisquem, né, as palavras que você não conhece, e aí vá procurar o significado. Aí, a partir que você conhece todo o significado de todas as palavras do texto, você começa a entender as primeiras frases, depois as primeiras orações, aí depois os períodos. Tentem identificar qual é o conceito que aquele autor está querendo colocar naquele texto. E aí, né, no final, né, depois de várias leituras, depois de você estar completamente exausto, depois do texto estar todo rabiscado, pode rabiscar, não tenha medo de rabiscar, de fazer anotações, de colocar do lado, fazer indagações, por que ele escreveu isso, o que ele estava querendo. Depois de tudo isso, você vai ter uma compreensão do conceito daquele autor e daquele texto em questão. Pois muito bem, a tarefa, como eu já falei, já está entre as páginas 57 e 58, e aí são 2 textos, né? Na seção Trabalhando com Textos, e aí são 2 textos, né? O primeiro texto, como eu já falei, é desse autor francês, Bachelard, que é filósofo, químico, físico, deu aula no ensino médio francês também, né? E aí ele trata da relação entre o pensamento científico, né, o espírito da ciência, que ele chama de espírito da ciência, com a opinião. Eu vi que vocês, né, na prova de vocês, quase todos, né, foram unânimes em colocar que a opinião de todos tem que ser respeitada. E aí esse texto coloca bem isso, né, como é que o espírito científico ou a ciência, né, a metodologia científica trata das opiniões. Aí eu quero ver como é que vocês se atêm nesse texto. É um texto que está no livro que ele escreveu chamado A Formação do Espírito Científico. A primeira edição foi em 1938. Quando se trata de filosofia, vocês muito bem sabem que isso é muito recente. E aí vocês vão ler esse texto, né? Vai oferecer muita resistência, mas eu quero que vocês lembrem-se, né, da metodologia de estudo do texto filosófico, né, e encarem esse texto com seriedade. Leiam quantas vezes for necessário. E aí, depois do texto, tem 2 questões. Então vocês vão responder para mim essas 2 questões.
Depois tem um segundo texto. Aí esse segundo texto é do Nietzsche, que aí já é um filósofo alemão, né, que também é contemporâneo, só que ele é um pouco anterior, né, do século XIX, enquanto Bachelard do século XX. Então, esse texto é um aforismo 107 do livro do Nietzsche chamado A Gaia Ciência. A primeira edição foi em 1882. Né? Aforismo é um pequeno texto em que tem já um pensamento dentro desse pequeno texto, que normalmente é um pouco difícil de você conseguir extrair. Né? E aí nele ele trata de filosofia da ciência, perdão, de filosofia da arte. Né? Então, propriamente dizendo assim, para que serve a arte na nossa vida? Então é isso, né? Eu espero que vocês encarem com seriedade esse desafio que eu estou passando para vocês. Se eu estou passando é porque eu sei que vocês são capazes de fazer isso, né? E aí sejam bem-vindos à filosofia de fato, né? Isso é filosofia, a tarefa mais difícil que eu estou passando para vocês até o momento. Então eu espero que todos fiquem bem e até mais.